Esse é o nosso resumo de audiovisual da matéria C3. Nosso grupo é composto pela Ingrid Pereira, Bruna Murari, Letícia Morim e Samara Overney. A primeira que vai começar falando é a Ingrid. Bom, para explicar a história do rádio, eu acho importante ir lá no início, no comecinho, e lembrar de onde que veio, né, essa ideia, da onde que eles começaram a pensar em criar esse novo meio de comunicação, que na verdade veio do telégrafo, que era um meio de comunicação que levava as informações através de um fio, e na verdade eles queriam inovar, transformando e trazendo um novo meio que não necessitasse do fio para levar as informações. Então as informações iam chegar pelo ar, ao invés de chegarem pelo fio. E com isso eles criaram o rádio, né? Um dos nomes muito importante, né, que eu acho que tem que ser citado nessa invenção é o nome de Guglielmo Marconi, que na verdade ele é considerado o pai do rádio, né? Porque ele que veio trazendo essa questão desse sistema de transmissão, dessa recepção de sinais que o rádio vinha, né, veio trazendo essa informação para o mundo de forma mais aberta. Mas é importante lembrar também que em 1893, né, 3 anos antes de Marconi chegar com essa novidade assim no mundo, teve um padre brasileiro também que chegou com essa informação chamado Roberto Landel de Moura. Então, assim, ele já tinha um sistema bem semelhante ao de Marconi, porém, o sistema dele não foi tão aceito, né? A invenção não foi tão aceita. E, na verdade, ele também não patenteou a ideia. Então, ele não adquiriu um sucesso com isso. No começo, o rádio ele era uma forma de levar entretenimento para as pessoas, né? Então, eles utilizaram com leitura de poemas, textos bíblicos e coisas do tipo para levar entretenimento para casa das pessoas. Só que, como as meninas vão falar mais a seguir, isso, na verdade, essa ideia não era tão feita do jeito que idealizaram ela. Por quê? Porque, na verdade, a elite tinha muito mais acesso do que as pessoas com baixa condição. E isso vai ser falado logo a seguir também. E aí depois, no Brasil, o rádio ganha um papel muito especial ao longo do tempo, né? Por ser um meio de comunicação que eles estavam tentando inserir na sociedade de qualquer forma. E também, alguns acontecimentos marcaram a história do rádio, como, por exemplo, a primeira vez que eles fizeram uma transmissão de uma tragédia ao vivo, que foi a época do Titanic, né? Então, assim, em 1912, eles conseguiram transmitir uma informação que nunca tinha sido transmitida antes. E em 1920, as rádios domésticas se tornaram comerciais nos Estados Unidos. Então, o rádio chegou a 50 países e também nos Estados Unidos e em outros países também, o rádio começou a ser tratado como uma forma de publicidade, né? De levar essa imagem da união para casa das pessoas. Só que isso daí também ficou um pouco complicado por conta desse alcance, né? Que o rádio não conseguiu de primeira. Já em 1938, lá no programa Guerra dos Mundos, né, de Orson Welles, ele transmitiu o programa de uma forma diferente, né? Ele simulou uma invasão alienígena, que isso causou muito pânico, muito terror nas pessoas. Então, assim, isso conseguiu mostrar a forma que a manipulação das informações para a pessoa aconteciam e a força que o rádio tinha para influenciar a opinião pública. Então, assim, isso daí também foi muito importante para ver como as pessoas que tinham a informação nas mãos passava a informação para as pessoas que não tinham esse direito, esse conhecimento de uma forma assim manipuladora. É importante lembrar também que essa manipulação não aconteceu no Brasil, não aconteceu. E assim, o rádio passou por várias fases, né, de entretenimento, educação, manipulação, que é as fases que vão ser faladas a seguir também. Faz sobre as 5 fases do rádio, né? Que a primeira fase é a fase educativa e cultural. Que a primeira fase do rádio começa em 1922 com a comemoração do centenário da independência, né? Que quando acontece a primeira transmissão aberta ao público. Que em 23, no outro ano, Rocket Pinto inaugura a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que é para usar o rádio como instrumento de educação e cultura. Que as principais características dessa fase é a linguagem sóbria mantida pelos sócios, a ausência de publicidade, a programação intrusiva, né, que é palestras, aulas de alfabetização, leituras de clássicos, músicas e histórias do Brasil. E são poucas horas de transmissão com tecnologia limitada. E o grande problema dessa fase não ter dado muito certo é que os aparelhos eram muito caros. Então, só a elite podia estar tendo e os pobres não. Então, a elite não gostava desse tipo de conteúdo e os pobres não tinham acesso a conteúdo. Então, o rádio não chegava a esse pessoal e com essa fase foi acabando aos poucos.
E a partir de 1932 veio a fase comercial, né? Que é a virada de chave ali quando acontece Getúlio Vargas autoriza a publicidade em rádio. E aí, a partir disso, as emissoras passam a ter verbas profissionais e estruturas de programação voltada para o entretenimento. Que as principais são a entrada de patrocinadores, a criação do primeiro jingle, né, que é o do Pão Bragança, criado por Ademar Cazé, e programas com nomes de patrocinador, o surgimento das primeiras radionovelas populares. E essa fase marca o início da rádio e do mercado juntos, impulsionando a popularização do meio. E logo em seguida, em 1940, surge a terceira fase, que é a época de ouro, né, foi uma das mais importantes para a época, né, que reforça a marca da força que o Rádio Nacional teve. Em 1936, ela é fundada, e em 1940, ela é estatizada por Vargas, né, que aí tudo começa a mudar. Com a verba pública, né, artistas famosos, tecnologias avançadas, o Rádio Nacional começa a se popularizar cada vez mais, alcançando um território nacional. E com isso, as principais características dessa época de ouro, a era de ouro, né, são as radionovelas, foi o Em Busca da Felicidade, grandes programas de auditório, lançamento de cantores, divulgação de músicas e programas jornalísticos marcado com o repórter Ezo, né, a testemunha ocular da história, e também surge o Abelardo Barbosa, nosso famoso Chacrinha, que aí vem o Cassino do Chacrinha. Que aí Getúlio Vargas teve benefícios e malefícios durante esse período, né, que os benefícios popularizou aparelhos, reduzindo preços, elevou a qualidade técnica de emissores e tornou o rádio um meio cada vez mais acessível para o ambiente nacional. E os malefícios veio com o DIP, que impôs a censura. O rádio foi usado para o instrumento de controle da famoso controle político Pão e Circo e a alienação em massa, promovido pelas radionovelas. Mas mesmo com essas contraindicações, essa fase consolidou o rádio o maior meio de comunicação do Brasil. A quarta fase, né, foi a decadência do rádio, porque foi onde começou o surgimento da TV. Então, tipo assim, com o surgimento da TV, cada vez mais pessoas estavam ouvindo rádio, utilizando o rádio. Então, muitos artistas migraram do rádio para a TV e grande parte desse entretenimento vai cada vez mais modificando. Então, o rádio que dominava o país antes precisava de alguma coisa para conseguir se reinventar, para poder sobreviver cada dia a mais. E aí veio a quinta fase, que foi a fase segmentada, que foi durante e após, né, o regime militar, que foi marcado pela censura do controle político, que uma das medidas importantes foi que o decreto limitava o alcance de ondas de rádio. Então, o objetivo era impedir que mensagens chegavam rapidamente. Então, foi um mecanismo de controle que teve esse efeito, né? Mas, contudo, na verdade, provocou o contrário, né? Que como eles tiveram pouco alcance, então o pessoal ia em várias rádios, né, em vários programas e empresas diferentes para poder ir passando. Então, cada vez mais a publicidade foi se tornando cada vez rápida. Então, foi o surgimento, com essa quinta fase, né, teve o surgimento das rádios monotemáticas, que é específica de religiosas, informativas, esportivas, culturais, programação dividida de cultura, crescimento do interior, né, das rádios no país, né, porque como não tinha mais o longo alcance, né, eles iam pouquinho em pouquinho em rádios de outras empresas e com isso alcançava várias população. E também a expansão de rádios universitárias e comunitárias e a comunicação mais localizada e próxima ao público. Então, essa fase molda o rádio moderno, que passa a trabalhar por nichos, gêneros e identidades específicas. A televisão chegou no Brasil em 1950 com a TV Tupi e o acesso era bem restrito, porque elas eram bem grandes e caras, então era mais direcionada para classe A. Então, tinha pouco público no início e as grandes cidades, né, muitas vezes juntavam todos em uma casa só para poder assistir as programações.
que eram feitas em auditório, teleteatros, em formatos de humor, e eram todos ao vivo porque o videotape só chegou alguns anos depois. A gravação era feita em preto e branco, e a publicidade, nesse tempo, continuou majoritariamente no rádio. Os programas, eles tinham patrocinadores, mas as propagandas, vamos por assim dizer, eram feitas embutidas no programa. Então, não tinha, como a gente vê hoje, formato de intervalo ou algo do tipo. Então, esse formato inicial entre a publicidade... Esse era o formato inicial entre a publicidade e a televisão brasileira. E era isso. Eram telejornais simples e começou com a TV Tupi. O próximo passo foi em 1960, quando a TV Excelsior começou a mudar completamente esse cenário da televisão no Brasil, trazendo uma revolução que trouxe inovações importantes, com uma grade principal mais organizada, que se assemelha mais ao que nós conhecemos hoje, e facilitou a vida das emissoras. Eles tinham horários fixos para os programas e uma estrutura profissional. E aí aquilo ali começou a facilitar também o mercado publicitário, que passou a ter mais previsão das coisas e a hora de planejar as campanhas para entrar ali. A Excelsior ajudou a transformar a novela brasileira, e foi aí quando começaram a criar esse tipo de programação. A Excelsior trouxe uma grande revolução, inclusive com a criação de telenovelas, né? Toda tinha uma abertura com uma música tema, e a gente viu até algumas em sala de aula. Foi o que cativou e trouxe bastante o público para querer adquirir e entrar nesse mundo da televisão. Foi aí que deu uma virada de chave, onde começou a passar de ser algo só para elite e começou uma maior democratização do acesso à televisão. Então, a Excelsior também modernizou o jornalismo e profissionalizou a venda de publicidade em programas de televisão, com organização e com as revoluções que trouxe. Então, fortaleceu os intervalos e os horários comerciais, porque antes eram feitos apenas após o final do programa, e aí foram divididos no meio do programa e durante. E ela durou só 10 anos aqui no Brasil, mas ela influenciou profundamente a televisão, e a gente ainda vê reflexos de como isso atua hoje. A TV Globo nasceu em 1965, mas logo em seguida se criou um escândalo conhecido como caso Time Life, que era uma parceria ilegal feita com uma empresa estrangeira para financiar e ter parte dos lucros. Então foi feita uma CPI e criou um grande circo em volta disso, mas quando tudo acabou, a Rede Globo já tinha se consolidado como uma grande emissora, e aí eles conseguiram se manter e se reerguer e crescer como emissora. Então a Globo investiu muito em tecnologia e organização para qualificações de profissionais. Até hoje a gente conhece como o padrão Globo de qualidade, que virou referência no país inteiro e acaba sendo a maior emissora da América Latina. Então, em 69, ela lança o Jornal Nacional, que é o primeiro telejornal transmitido em rede nacional. E, graças aos satélites, ele foi pensado de uma forma estratégica para alcançar o povo inteiro usando uma linguagem clara, se comunicando com todos ao mesmo tempo. Ele é um jornal que está há décadas no ar e é um dos poucos programas que continua por muito tempo, porque é algo lucrativo e é algo tradicional da televisão brasileira. Então, o mercado publicitário tem grande visão sobre ele, já que o alcance nacional desse telejornal é muito grande. E para elevar o nível do telejornalismo brasileiro, eles trouxeram, né, na época, padrões internacionais, e que foi uma grande novidade no Brasil. Nos anos de 1970, a televisão brasileira passou por grande mudança.
O período foi marcado pelo milagre econômico, que foi onde a indústria brasileira atraiu muita gente do campo para a cidade. Nisso teve, né, várias vagas de trabalho, onde trouxe as pessoas do campo para a cidade. Com isso surgiu uma nova classe operária com maior poder de compra, que era onde só a elite, né, que vivia ali dos televisores, hoje em dia foi para a classe C também, dentro das casas, ampliando muito o seu público. E para acompanhar esse novo telespectador, as emissoras adaptaram a programação da novela com temas rurais. Surgiram programas educacionais e teve também um avanço das cores em 1972. Também surgiram merchandising em novelas e o Fantástico, unindo o entretenimento com a informação. Assim, os anos 70 marcaram a popularização da TV. Nos anos 1990, outra mudança importante aconteceu, com o Plano Real, que estabilizou a inflação e facilitou a compra de eletrodoméstico. Assim, até as classes D e E conseguiram comprar a TV. Com esse novo público popular, a televisão mudou sua grade. Cresceram os conteúdos sensacionalistas, com mais violência e erotização. Disputa entre os emissores aumentou a manchete. Liderou o momento com novelas como Pantanal, enquanto o SBT cresceu com novelas mexicanas. Os anos 90, portanto, marcaram uma TV mais popular, competitiva e voltada para esse povo público. Então foi esse o nosso trabalho sobre o rádio e o início da televisão no Brasil.